Davi foi um grande líder, rei, profeta e sacerdote. Um líder exemplo em tudo que ele quis ser exemplo. Ele tinha uma visão 100% correta em algumas áreas, mas em outras áreas a visão dele estava insuficiente, equivocada. Davi, o rei Davi, ele era um homem temente, altamente temente a Deus, um amante de Deus, alguém que era apaixonado pelo Senhor. A palavra de Deus, quando ele tocava a sua harpa, demônios eram expulsos da presença do rei Saul. Era um homem extremamente apaixonado. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Bíblia que tinha alguém um homem com o coração de Deus. O único lugar na Bíblia que você ouve falar Davi, um homem segundo o coração de Deus, é só Davi. Você não vê, não está escrito lá na Bíblia Moisés, um homem segundo o coração de Deus, Abraão, um homem segundo o coração de Deus. Você não encontra essa expressão. Agora Davi, você vê lá, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era alguém apaixonado por Jesus. Davi era alguém que tinha uma visão muito próximo daquilo que nós entendemos como uma visão correta. Sabia que Davi é um dos primeiros personagens na Bíblia a chamar Deus de Pai? Quem sabia disso? Ninguém? Davi, lá no Antigo Testamento, ele já via Deus como Pai. Enquanto os religiosos viam a Deus apenas como Rei, apenas como Senhor, apenas como o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele é tudo isso, e muito mais, Elohim. Mas Davi, além de tudo isso, Davi via Ele como Pai. E quando Jesus inicia o seu ministério, e fazem a Ele a pergunta: Senhor, nós percebemos que o Senhor gosta muito de orar, poderia nos ensinar também a orar? Aí Jesus, vocês querem aprender a orar? Então repitam comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Jesus ensinou a chamar Deus de Pai. Então uma visão correta vai ensinar você a ver Deus como Rei, vai ensinar você ver a Deus como Senhor, mas também como Pai. Porque se nós vermos Deus apenas como Rei, apenas como Senhor, Ele pode se transformar num Deus distante. E quando Jesus ensinou a chamar Deus de Pai, Ele queria que você entendesse que assim como o meu Pai veio aqui orar por mim, eu pude abraçar Ele, eu pude beijar Ele, você também pode abraçar Jesus, você pode beijar o teu Pai. Ele é um Deus acessível. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Repita assim comigo: meu Pai é acessível. Davi foi chamado por Deus para conduzir a arca da aliança novamente para Jerusalém. E para isso ele precisava de uma visão correta. A maneira certa de conduzir a arca, a presença de Deus, para que elementos não fossem confundidos. E Davi obedeceu a Deus. A arca estava sendo conduzida debaixo de muita festa, porque a arca promove alegria, mas também promove temor e quebrantamento. A palavra de Deus diz em 1 de Crônicas, capítulo 13, versículo 8: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Então, como eu falava no começo, carregar a presença de Deus, carregar a glória de Deus que habita dentro de nós, é um presente preciosíssimo, valiosíssimo, semelhante a um tesouro que um homem encontrou no campo e vendeu tudo que tinha para comprar o campo por causa daquele tesouro. Assim é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Então isso deve ser motivo de alegria, mas precisamos também lembrar que carregar a arca vai exigir de nós
o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se eu perco o temor do Senhor, se eu perder o temor do Senhor, se você perder o temor do Senhor, certamente você vai pecar. Você vai pecar não mais, talvez, de uma maneira acidental, como a gente costuma ensinar, né? Que o pecado na vida de um cristão deve ser de uma maneira acidental. Mas se você perde o temor, aí o pecado já começa a acontecer, não apenas mais de uma maneira acidental, ele já começa a acontecer meio que de forma voluntária. E não existe nada que nos afaste tanto de Deus como o pecado. Em Isaías 59 está escrito, né, que as nossas iniquidades encobrem o rosto dele diante de nós, para que ele não nos ouça. Isso está em Isaías 59. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Então, quando eu tenho uma vida de pecado dissoluta, quando eu perco o temor do Senhor, Deus começa a me ignorar, porque Deus é santo, Ele não pode conviver com o pecado. Por isso, todo líder precisa saber que carregar a arca nada mais é do que carregar a presença de Deus na sua vida e no seu ministério, e isso vai exigir temor e santidade. Todo líder deve ser amante da presença do Senhor. Você sabe o que significa um líder ser amante da presença de Deus? Significa que ele ama estar com Deus em todo o tempo. Ele ama estar com Deus lá no culto, mas ele também ama estar com Deus nas ruas. Ele também ama estar com Deus em casa. E todo o tempo ele quer estar com Deus. Se você é uma pessoa que tem uma vida de santidade, em todo lugar Deus está com você. Em todo lugar, em todo instante você pode ouvir a voz dele. A única coisa que intercepta, que cancela, na época dos cancelamentos, né? Quando é que se cancela a comunhão com Deus? Quando existe entre o pecado. Porque Deus tem prazer de se relacionar com os seus filhos. Uma coisa que eu aprendi é que o que Deus mais ama não é a nossa adoração. O que Deus mais ama é você. O que Deus mais ama sou eu. É por mim, é por você que Ele morreu na cruz. Lá nos céus Ele tem uma comitiva de anjos que cantam muito mais afinados que Vitor, Guilherme, André e companhia militar. A região de anjos celestes, irmãos, são tudo extremamente afinados. É um coral que o dia que a gente chegar lá, a gente vai ficar de boca aberta. Então Deus gosta da nossa adoração, gosta, mas o que Ele mais ama somos eu e você. E um adorador, alguém que é apaixonado pela sua presença, guarda esse temor para não perder essa comunhão. Porque lá no seu trabalho você está carregando a arca. Na sua escola você vai carregando a arca. Lá na faculdade, Deus espera que você leve a arca de Deus para aquele lugar. Ou seja, que você carregue a glória, a presença de Deus para todos os ambientes que eu e você entramos. Porque a palavra de Deus diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Então onde eu e você vamos, nós temos que carregar esse sal, esse tempero que vai causar uma mudança no ambiente, essa luz que vai dissipar as trevas, seja da tua escola, do teu trabalho, seja onde for. Que tipo de líder eu sou? Qual é a minha motivação? Porque talvez eu desejaria um mover de Deus para a minha vida, um mover profético, um mover do Espírito de Deus na minha direção. Precisamos ser líderes que desejam o crescimento. Muitos hoje estão na visão celular, no modelo dos 12, muitas pessoas adentraram na visão celular só em busca do crescimento das suas igrejas. Mas muito mais importante do que você buscar o crescimento da sua igreja, Deus espera que você busque o seu crescimento. A palavra de Deus diz em Romanos 12,
que o nosso culto racional é oferecer a Deus a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o principal culto que Deus quer. E na sequência diz que eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu tenho que transformar ele pela renovação da minha mente. Então a minha mente, para que, se eu quero ver a minha célula crescer, se eu quero ver a minha igreja crescer, se eu quero ver os meus negócios crescerem, a primeira pessoa que precisa crescer é você. Precisa deixar a sua mente ser renovada. Às vezes nós queremos que tudo cresça ao nosso redor, mas quando nós não estamos crescendo. Então muitas pessoas entraram nessa visão em busca apenas do crescimento, mas muitas delas se estacionaram. Por quê? Porque não permitiram Deus renovar a mente delas e trazer um crescimento para elas. Então, mais do que desejar um crescimento no meu trabalho, na minha casa, nos meus negócios, na minha igreja, eu preciso desejar um crescimento para a minha vida. Eu preciso ser como uma criança que tem sede e fome, que deseja um leite ardentemente, como está escrito lá em 1 Pedro. Porque pode acontecer, por causa do meu tempo de caminhada de fé, eu daqui a pouco achar assim: eu já sei tudo, eu já sei bastante coisa, tá bom, não preciso mais crescer, eu já sei bastante. E aí quando a pessoa acha que não precisa aprender mais, aí começou o início da queda dela. Porque o dia que eu achar que eu já sei tudo, ou que eu já sei quase tudo, a queda será iminente. O crescimento vem quando o líder cresce. Na palavra de Deus tem um texto que eu gosto muito, em 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis 2, ele vai narrar o episódio em que o profeta Eliseu pediu para Elias, o seu líder, porção dobrada do Espírito. Está lá em 2 Reis 2, do 8 ao 14. E a palavra de Deus diz que Elias respondeu, 2 Reis 2:10: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de si, assim se fará, porém se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias, e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Eliseu, amados, ele realizou o dobro de milagres que o seu líder Elias realizou no seu ministério. Mas para ele ter essa unção, dobrada, que ele mesmo pediu para o líder dele precisou subir. E só quando ele subiu, é que a capa caiu. E quando a capa caiu sobre Elias, então Elias recebeu a porção dobrada. Então anote aí: para que eu cresça, o meu líder tem que crescer. E às vezes nós somos egoístas. Eu estou preocupado só com o meu crescimento, né? O meu pastor, o meu líder, ele tem que dar a vida dele por mim, ele tem que dar o sangue dele por mim, se possível até morrer por mim numa cruz que nem Jesus. Mas aí não tem o outro lado da moeda. Graças a Deus que nessa igreja aqui isso não existe. Porque eu tenho acompanhado o quanto vocês têm honrado os meus pais. Eu quero dar uma salva de palmas para vocês aqui agora. Amém? Pode aplaudir aí para vocês. Quando tem honra, tem conquista. Por isso que a Igreja Batista Restaurando Amor não para de crescer e não vai parar. Porque é uma igreja que tem aprendido a honrar. Né? Meu pai estava doentinho esses dias, já organizou uma comitiva, já foram tudo lá para a casa dele. É isso, isso é ser igreja, né? É o pai honrando o filho honrando o pai, é o líder honrando os discípulos honrando o líder. A honra, ela é de cima para baixo e de baixo para cima.
Mas começa sempre pelo líder. O líder é o exemplo maior. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus enviaria o espírito do profeta Elias. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Primeiro dos pais para os filhos. Por quê? Porque o pai tem maior responsabilidade. O líder tem maior conhecimento. E porque ele tem maior conhecimento, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então aquele que tem maior carga de conhecimento, responsabilidade, vai ter uma maior carga de exigência sobre a vida dele. Então, o primeiro a dar o exemplo, o primeiro que tem que honrar é o líder. Aí ele fazendo assim, então os discípulos têm a obrigação também de fazer o mesmo, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar o rei, honrar a todos. A honra é em todas as direções. Devemos desejar ver o nosso líder crescer. Deus está inaugurando um novo tempo, um tempo chamado mover celular. É um tempo em que o Espírito Santo está agitando as águas e está produzindo na igreja o desejo de ter a sua célula. Posso ouvir um amém? E nessa visão celular, primeiro o líder cresce, depois a visão, a igreja, as células e tudo mais. Esse é o modelo. O crescimento acontece a partir da vida do líder. O maior conflito de liderança é a distância visível entre o discurso e a prática. A Bíblia diz que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Quando você percebe que o teu líder de célula, o teu apóstolo, o teu pastor, ele fala uma coisa, mas ele não vive o que ele fala. Ele ensina, mas ele não vive o que ele ensina. Dá vontade de continuar ouvindo um líder desse? Quanto tempo eu consigo suportar debaixo da cobertura de um líder que fala, mas não vive o que fala? É difícil, não é verdade? Então, Deus espera que nós possamos ser praticantes e não apenas ouvintes. Então, nós viveremos dias extraordinários de cura e sobrenatural de Deus. As nossas motivações voltarão para o lugar correto. Quando o líder cresce em Deus, todos aqueles que estão com ele também crescem. Um crescimento com propósito, e não apenas para fazer uma equipe crescer, mas para gerar ensino e formar outros líderes com a essência de Cristo Jesus. E romper com todo espírito humanista. Diga assim: eu vou orar e fazer a minha parte para que os meus líderes possam crescer ainda mais, porque se eles crescerem, eu crescerei também. Amém? Então esse crescimento da igreja, das células, da equipe, não esqueça disso, é consequência do crescimento do líder. E esse crescimento deve ser tanto em qualidade, também como em quantidade. Muitos são os líderes que desejam ter uma equipe com qualidade, uma igreja grande, mas continuam com mentalidade pequena. Se eu não permitir Deus transicionar minha mente, se eu não permitir Deus renovar a minha mente, Ele não poderá derramar o seu vinho novo. E se Ele não derramar o vinho novo, eu não consigo ir para frente. Deus às vezes tem um vinho novo para derramar na sua igreja, mas quando eu travo a minha mente, eu não permito que ela seja renovada, aí Deus fica de mãos atadas. É como se ele tivesse lá um tornel de vinho novo lá no céu para derramar, e ele fica assim, esperando, né? Eu queria tanto derramar, mas eu não posso, porque lá embaixo tem um povo teimoso e não quer mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. É a unção de Gabriela. E eu preciso, amados, deixar Deus me mudar. Tem coisas que eu aprendi lá no passado que era certo, era bênção para aquele tempo, mas hoje a gente já está no outro momento. A palavra de Deus não muda, mas ela se renova. Aí tem pessoas que dizem assim: não, mas Deus falou comigo há 20 anos atrás. Tá, mas Deus, a palavra não muda, mas o Espírito renova.
O Espírito renova a palavra conforme a geração e o tempo que a gente está vivendo. Tem coisas que serviam para 20 anos atrás que não servem para hoje. Hoje as igrejas estão adotando tudo, né? Fundo preto, tela preta, né? E há quem diga assim, né? Pessoas que não têm conhecimento. Ah, que loucura, estão transformando a igreja, parece ser uma festa rei, tudo preto. Falta de conhecimento. Por que muitas igrejas estão adotando o preto? Porque é a melhor cor para quem trabalha com filmagem, com iluminação, né? É a melhor cor, destaca melhor, parece melhor. Então isso é comprovado com estudos científicos. Então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo dizia, eu faço tudo para ganhar todos. Então, amado, se pintar a igreja de preto vai me ajudar a ganhar mais alma para Jesus, meu, se a igreja fosse minha, eu pintava o teto, pintava até o piso de preto. Pintava até a lateral, pintava até a janela. Eu só não posso pecar, vocês estão entendendo? Eu só não posso pecar. Por que hoje, né, eu estou batendo na tecla dos meus pais, de vez em quando eu dou uma incentivada, né? Onde é que eles vão filmar os cultos lá em Canelinha? Aí a minha mãe, com aquela humildade dela, né? Não, mas eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém me ouça, não sei o quê. Mas amados, se uma pessoa for salva através de uma pregação transmitida pelo Facebook ou pelo Instagram, pelo YouTube, que hoje tem um aplicativo que se coloca no próprio celular, você transmite o culto ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Uma alma for salva, você já ganhou um mês, já ganhou um ano. Porque uma alma não vale mais do que o mundo inteiro, porque não está escrito isso na Bíblia, né? Mas dá a entender que vale muito, porque a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma alma tem muito valor. Então, nós precisamos atualizar para poder alcançar o maior número de almas. Posso ouvir um amém? E só dar mais um parênteses aqui para honrar os meus pais, né? Amados, a gente está vivendo um tempo terrível. Hoje, aí tem um outro lado da internet, né? Hoje também tem um monte de gente com conteúdo chulé, pregando porcaria, contaminando as pessoas que estão na internet. Aí aqueles que têm uma palavra limpa, uma pregação pura, um evangelho que a gente chama assim mais próximo do que é correto, da visão correta, aí estes vão se escurecer, não aparecem. Então, há quem dera que aqueles que estão pregando o evangelho correto, esses daí precisam aparecer. Porque se a gente não aparecer, aqueles que estão lá com a mão no microfone, que estão aparecendo nas telinhas, com milhares de seguidores, vão tomar conta. E muitos deles estão influenciando os nossos filhos, estão influenciando a nossa família por um caminho diferente do caminho de Deus. A Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós temos que aprender também com os filhos das trevas. Não fazer o pecado que eles fazem, mas aprender que algumas estratégias que eles usam para fazer os negócios deles crescerem, também pode ser usado na igreja, da maneira correta. E também para que o reino cresça. Como eu já falei, a única coisa que a gente não pode é pecar. O resto você pode tudo. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas ele também disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não convém, mas tem coisas que não vai atrapalhar em nada. Devemos mudar hábitos e atitudes para atrair bons resultados, melhores resultados. As pessoas querem os resultados, mas a vida não reflete a seriedade dessa busca. O resultado vem depois da busca. A justiça de Deus é tão tremenda, casada com a misericórdia, que se algumas pessoas tivessem crescido demasiadamente, estariam com uma complicação nas suas mãos, por não terem habilidade de gerenciamento. Se não conseguirmos gerenciar os poucos que o Senhor nos confiou, como vamos administrar uma grande multidão? Muitos querem uma grande multidão, mas às vezes a gente não dá conta de cuidar nem da nossa esposa e do meu filho.
Eu tenho um filho especial. Irmãos, ano passado era pelo menos 4 dias na semana dedicado a ele. Leva na PAI, busca na PAI, leva na escola, busca na escola, leva no neuropediatra, busca no neuropediatra, leva na psicopedagoga, busca na psicopedagoga, leva na musicoterapia, busca na musicoterapia, leva na pedagoga, leva na TO, leva na psicóloga, leva na clínica e busca. 4 dias da semana praticamente em função dele. E eu tenho mais uma igreja para cuidar. Eu tenho uma esposa, tenho uma filha de 15 anos, que vai fazer 16 anos. Aí será que Deus pode dar uma multidão para mim? Pode, mas talvez não seja agora o momento. Porque o meu foco principal agora é ter um filho especial. Mas eu garanto para vocês que no passado, muitos líderes deixavam o filho de lado, deixavam a esposa de lado. Não importa que a igreja cresça. Não importa se o casamento está se acabando, não tem problema. Se os filhos estão ficando tudo rebeldes, mal criados, não tem problema. O importante é que a igreja está crescendo. Visão errada. A visão correta, a Bíblia diz em 1 Timóteo 5, 8, né? Quem não cuida dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Primeiro você cuida do teu cônjuge, bem cuidadinho. Cuida dos teus filhos. Aí agora vem a igreja. Aí eu vou fazer a obra de Deus. Mas primeiro é minha casa. Meu trabalho também é importante, né? Porque é lá do seu trabalho que vem o ganha-pão para você alimentar o teu cônjuge, alimentar os teus filhos. Se nós não conseguimos gerenciar o pouco, como é que Deus vai colocar a gente sobre o mundo? Então a palavra de Deus não muda. Ser fiel no pouco e sobre o muito que colocaria. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm sonhos muito grandes. O grande começa pelo pequeno. Quem despreza o dia dos pequenos começos, diz a palavra de Deus. Então eu não posso desprezar os pequenos começos. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão. Imagina se Jesus pegasse aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Marcelinho, e começasse: ó Deus, o que eu vou fazer com essa porcaria aqui? Como é que eu vou alimentar essa multidão, essa miséria? Não ia ter multiplicação, coisa nenhuma. Mas Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, levantou o céu para o céu e começou a agradecer. O milagre vem quando eu me torno agradecido, grato por tudo que Deus já me deu. O milagre ele começa com um pouco. Tem gente que está esperando ter um muito para começar. Não, começa no pouco. É com aquilo que Deus já colocou na tua mão. É com os discípulos que Ele já te deu. É com os 12 talentos que Ele já te deu. Eu não preciso de nada que é do outro. Ao bem da verdade, eu preciso do outro. Tem coisas que o outro carrega que eu também preciso. Mas o teu milagre vai ser feito com aquilo que Deus já colocou em você. Não precisa cobiçar o que é do outro. Porque aquilo que Deus colocou em você já é o suficiente para acontecer o milagre. Amém? O mover celular vai trazer cura, uma tremenda cura sobre todos, que vai remover da alma tudo que é nocivo e vai associar a nossa alma com Jesus. Entremos no mover correto, o mover de Deus, para que possamos viver numa dimensão de conquista que não poderá ser abalada. Muitos inseriram a visão celular nos seus hábitos. Vimos que pessoas não tiveram habilidade de pagar o preço da transição e da mudança. Muitos só querem colher os benefícios e os frutos. Ah, meu amado, disso eu posso falar com autoridade. Quando eu estava lendo a apostila e eu li essa frase, eu disse: meu Deus, eu passei por isso. Estão vendo aqui uma pessoa que cresceu absurdamente na visão celular, que por um tempo se afastou e depois voltou, e de que transicionaram a igreja que estava debaixo de uma outra visão, um outro entendimento, para novamente a visão celular. Amados, 8 anos, não chega a ser 8 anos. 8 anos é o tempo de duração do Ministério de Vidas Águias. Mas foram pelo menos uns 5 anos, aproximadamente eu creio que 5 anos, 6 anos, de muito trabalho.
muito trabalho para transicionar uma igreja para essa visão de céu. Não pense que é fácil. Vocês aqui são privilegiados, porque vocês aqui todos já estão debaixo desse mover, já aprenderam que célula é coisa de Deus, e que célula multiplica, e multiplicação deixa o coração de Jesus feliz. Amém? Mas para aqueles que saíram dessa visão para retomar, irmão, o preço é alto. O preço é muito alto. Mas vale a pena. Vale a pena pagar o preço que for, irmãos. Hoje eu tenho uma célula na minha casa, mas em nome de Jesus, em breve, líderes serão formados e muitas outras células vão surgir. A visão é ampla, completa e de resultados na vida do líder, quando aplicado de forma correta. Porém, quando o líder não se dispõe a mudar, até o aparente crescimento que teve será abortado, pois não há como ser sustentado. O que segura o crescimento do ministério, tudo, irmão, seja na tua empresa, nos teus negócios, na igreja, o que segura o crescimento é a santidade do líder. O que segura a prosperidade na tua casa é a santidade do sacerdote. Se o sacerdote perdeu o temor do Senhor, se o pastor perdeu o temor do Senhor, se o empresário perdeu o temor do Senhor, se o cidadão do bem perdeu o temor do Senhor, se o presidente da república não tiver o temor do Senhor, mas sem temor ao Senhor, a coisa descamba. O que segura é o temor do Senhor. Eu já vivi na pele também momentos, fases em que o temor do Senhor baixou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que preguei muito assim, uma mensagem. Você já conhece o pastor Dalcílio, a pastora Nena, a fruta nunca cai longe do pé, né? Nós sempre tivemos uma mensagem um pouco dura. Por quê? Porque o evangelho que a gente acredita é de porta estreita e caminho estreito. Esse evangelho está certo. Mas às vezes a gente é até duro demais. Mas isso aí é uma outra pregação. E a gente sempre procurou transmitir essa importância de uma vida de santidade para os discípulos. Enquanto a gente buscou essa santidade com todas as nossas forças, a igreja nunca parou de crescer. Mas houve uma fase na minha vida, houve uma fase que eu diria que eu deixei cair o nível de temor. E quando você deixa cair o nível de temor, alguns pecados assim que é pecado, porque pecado é pecado e não tem conversa fiada, Satanás ele começa a dizer, não, mas isso daí não é pecado, isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma besteirinha, é aquela coisa, não é só uma mentirinha, é só uma escorregadinha, é só uma coisinha. Mas é como coisinha, é como escorregadinho, é com pecadinho que tudo começa. Eu costumo dizer, Satanás, ele nunca vai pegar uma corda grossa para amarrar na tua perna e te derrubar. Ele pega uma linha fininha, né? Quem já pescou aqui? Quem já pescou piaba lá na Cachoeira do Bahia? Lá tem umas piabas, né? Acabou a piaba. Agora vai ser peixe maior. Em nome de Jesus. É no Rio Tijucas, irmão. É no Rio Tijucas a nossa pescaria. Começa no Rio Tijucas até os confins da terra, vem? Mas glória a Deus, é de crente, irmão. Vamos sair do Ribeirinho e vamos para o rio. E depois vamos para o mar. Vamos parar de pescar piada, vamos começar a pescar roubado. Começar a pegar uns peixes maiores. Eu não pode pescar traíra, né? E pescar traíra, mas eu quero dizer que no reino de Deus até a traíra tem um propósito. Até o Judas tem um propósito, irmão. Porque se Judas não existisse, Jesus não tinha ido para a cruz. Se Jesus não fosse para a cruz, não tinha ressurreição. E se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui nessa noite para glorificar o nome dele. Aleluia. E para dar mais aplauso ao Senhor Jesus. Então que venham as traíras, que venham as carpas, que venham todo tipo de peixe. E mais, amados, então quem pesca piaba sabe que a gente usa uma linha, né? Uma linha bem fininha, é bem transparente. Então geralmente tem uma linha dessas, né? Fininha, transparente, e Satanás ele vem,
isso aí não é pecado não, isso não é nada. Ele vem com aquela linha fininha, passa na tua perna. Aí o outro dia, você está diante da tentação, diante da provação, aí o diabo vem de novo, não, isso aí não é pecado, isso não é nada, isso não é nada. Aí você cai na tentação, morde a isca, ele passa mais uma linhazinha. Aí no outro dia, de novo, você está diante da prova, da provação, e o diabo diz para você, não, você vai comer dessa árvore aí, não vai acontecer nada. Que negócio é esse que Deus falou para você? Você vai ser igual a Deus? Não, não é nada disso. Aí você come a isca de novo. É quando você vê, mano, aquela linha fininha, praticamente invisível, já te enliou todo. E aí você quer correr a carreira de Cristo, você não consegue mais correr, você está todo liado. E depois, para poder desfazer o nó, irmão, dá trabalho. Porque dependendo do tamanho do pecado, a consequência, ela chega. O boleto um dia chega. Você pode plantar o que você quiser. Agora, a colheita não dá para escolher. Você pode escolher o que planta, mas escolher o que colhe é impossível. Porque a colheita um dia ela chega. E se você plantou coisa boa, a colheita chega e ela é maravilhosa. Mas se você plantou coisinha errada, um dia a colheita também vai chegar. Então, precisamos estar atentos, amados. Pecado é pecado, não tem negociação. Seja pecado com consequência maior, pecado com consequência menor, pecado é pecado. Eu tenho que fugir do pecado. O que segura o crescimento é a nossa vida de santidade. Enquanto eu e você for santo, só vai para frente. Só que tem uma coisa, e presta atenção no que eu vou falar. No mundo, muitos empresários, homens de negócio, estão em busca de um crescimento relâmpago. As pessoas lá fora, elas querem montar uma empresa hoje e ficar próspero amanhã. E com Deus não funciona assim. Com Deus as coisas é pouco a pouco, passo a passo. Porque Deus precisa criar um fundamento muito sólido na nossa vida, para ali na frente a gente não sucumbir diante da provação e da tentação. Então as coisas com Deus, elas são mais demoradas, só que elas são construídas em alicerces firmes. Satanás não está preocupado com alicerce, Satanás não está preocupado com fundamento. Satanás, ele quer mesmo que você cresça rápido, que você ganhe muito dinheiro, porque o dinheiro pode te botar a perder. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é ruim, mas muito dinheiro, para quem não tem habilidade para administrar, ele pode derrubar uma pessoa e afastá-la completamente do caminho do Senhor. Atualmente nós temos os arautos, os atalaias, os pregadores, os evangelistas, os profetas, os ensinadores e os mestres da visão. Eles aprenderam a visão, muitos deles aprenderam a visão apenas na mente, mas não absorveram no espírito. Viver a essência da visão é um desafio constante que não para até o dia em que a trombeta soar. Estamos fazendo parte de um ministério eterno, de uma obra excelente. Nessa obra que é excelente, percebemos que o líder é respeitado mediante o fruto que apresenta. O respeito pelo líder cresce quando ele apresenta fruto. O fruto, amados, ele é a resposta daquilo que você realmente é. Um líder respeitado é alguém que apresenta fruto. Se eu não tenho nada para apresentar, dificilmente eu vou conquistar o respeito das pessoas. Recentemente eu fui convidado para pregar no evento 6 horas de oração de 2 filhos da fé meu, pastor Maclodes e pastor Aniceia. Todos os anos eles me convidam para alguma programação grande que eles fazem lá. Eles me convidam. Aí sempre que eu vou lá, eu brinco, né, que aquele povo todo que está sentado na cadeira são meus netinhos espirituais. Só que de vez em quando eu conheço alguns netos que eu ainda não conhecia. Essa semana eu marquei uma apresentação do meu trabalho na casa de um casal. E para minha surpresa, estava lá conversando com aquele casal.
E aí eles contaram para mim quem eram os pais espirituais, os pais na fé deles, que eram o Amarildo e a Roseli, aqui de São João, né? O Amarildo que cuidava do som lá na Igreja Batista em São João, que são filhos na fé meus também. Então tem muitos filhos na fé aí espalhados por aí, irmãos. Muitos deles já são pastores, né? Pastor Regis, da pastora Márcia, pastores do Ministério Aliança, lá em São José, pastor Lucas e a pastora Mari, também foram discípulos nossos da escola de líderes, hoje estão ajudando o pastor Regis lá em São José, pastor Alexandre e a Deise, né, que foram pastores do Mevan em São João, o pastor André e a Cris, também filhos na fé meu, que eram pastores do Mevan de São João. Então tem alguns espalhados por aí, pastores, outros não são pastores, mas também estão firmes no caminho do Senhor, né, como a irmã Daiane, que está lá em Porto Belo, e essa semana o Amarildo, a Roseli, e aí vai, né? E como é bom você poder fazer uma visita numa casa de alguém que você nem conhece e você chegar lá e descobrir que era um netinho na fé seu, né? E isso traz alegria ao nosso coração. Os líderes são identificados pelos frutos que têm. Os frutos do líder fazem com que ele seja mais respeitado, pois o fruto lhe respalda. O fruto credibiliza ou descredibiliza o líder. Há uma visível diferença entre o que é e o que não é, entre o que tem e o que não tem, entre o que conquista e o que não tem conquista. Quero abrir um parênteses aqui, amados, para falar uma coisa que tudo há um tempo determinado por Deus. Eu nunca posso cair na armadilha das comparações. Às vezes pode acontecer que você está próximo de uma cidade ou de um local que é diferente do outro. Nova Trento, o tempo que eu estive lá, nunca foi tão fácil. Embora para Deus não haja impossíveis, é um lugar desafiador. Se isso que eu estou falando não fosse verdade, quando eu saí de Nova Trento, outras pessoas assumiram o meu lugar, e houve até quem disse que no meu lugar faria crescer 3 vezes mais, mas a pessoa que assumiu o meu lugar, a igreja só caiu e caiu e caiu até fechar. Então, Nova Trento realmente é uma cidade diferenciada, mas nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Para Deus não tem nada impossível. Deus está fazendo, né? No passado, Nova Trento, do que nenhuma igreja evangélica. Hoje já tem mais de 13 lá. Então Deus está fazendo. Parece até que é mais demorado do que nas outras cidades, mas Deus está fazendo. Para Deus não tem nada impossível. Só que, onde é que eu quero chegar? Nós nunca podemos cair na armadilha das comparações, porque o crescimento que Deus dá para um lugar é diferente do outro. E nem sempre está ligado à santidade. Às vezes é uma questão de tempo. Eu citei o meu exemplo aqui, eu tenho um filho especial. Então, uma pessoa, por exemplo, um casal, o apóstolo Paulo, por exemplo, da Bíblia, vocês conhecem alguém na Bíblia, no Novo Testamento, que fundou mais igreja, ganhou mais alma que Paulo? Tem na Bíblia? Não tem. Só que também não está escrito na Bíblia que Paulo tinha filhos. Não está escrito na Bíblia que Paulo tinha mulher para cuidar. Então, é mais fácil. Então, algumas pessoas vivem fases diferentes uma das outras. Os meus pais, por exemplo, já criaram 4 filhos adultos. Cada um já casou, foi embora de casa. Agora tem tempo para se dedicar só para vocês. Embora que nós, como filhos biológicos, de vez em quando a gente vai dar vai pegar um pouquinho para nós também, né? Porque nós somos os legítimos herdeiros. Mas hoje nós cedemos literalmente para vocês, né? Então, quando um casal já está com os filhos criados e tal, está num outro momento. Quando você ainda tem filhos pequenos para cuidar, você tem que cuidar dos seus filhos. Né? Então a gente tem que respeitar a fase que eu estou. Às vezes eu estou do lado de alguém ali que está ganhando milhares de almas para Jesus. De repente o cara é um evangelista nato. De repente não tem um filho para cuidar. Aí está multiplicando, crescendo, crescendo, crescendo. E aí você não está crescendo igual a ele, você começa a achar que você está em pecado. Não,
De repente, você não é um evangelista nato, de repente você tem filhos para cuidar, de repente você tem um filho especial. Então nem tudo é pecado. Eu não posso me comparar com ninguém, amém? E fruto, amados, abrir um parênteses aqui, fruto não é só almas, fruto é testemunho. Fruto é ter um bom testemunho. Apresentar fruto para Deus é apresentar um bom testemunho na sociedade onde eu moro, na minha cidade, na minha casa, por onde eu ando. O meu bom testemunho vai gerar o fruto almas, mas as almas é só uma consequência, até porque quem dá o crescimento é Deus, amor. Se eu tentar forçar o crescimento com a minha própria força, eu posso estar querendo antecipar as coisas. E quando é Deus que dá o crescimento, ele acontece naturalmente. Ontem a garagem da minha casa encheu, mas eu não convidei tanta gente assim, eu convidei algumas pessoas. Então quando Deus resolve dar o crescimento, é Ele que faz. Porque se sou eu que faço, Deus está ficando de fora. E se Deus ficar de fora, vai dar errado. A diferença que se nota no líder que dá fruto e que não dá fruto é no testemunho. Você vê, é visível. Deus espera que nós possamos nos tornar árvores frutíferas e não apenas árvores sombreiras. Algumas árvores são de sombra, são apenas para fazer sombra. Porém, fomos chamados por Deus para sermos carregadores da sua glória. Quando Jesus começou a escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que ele chamou Pedro, está lá em, se eu vou achar aqui agora, Mateus capítulo 4, Mateus 4, 18, a palavra de Deus diz que andando Jesus junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco em companhia de seu pai Zebedeu. Consertando as redes, Jesus os chamou. Eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Se você for prestar atenção, os primeiros dois discípulos que Jesus chamou, Pedro e André, eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E aí Jesus foi um pouco mais adiante e chamou mais dois, João e Tiago, e esses aí estavam consertando as redes. Então, numa equipe, amados, tão importante quanto os pescadores de peixe, são os que consertam as redes. Então, de repente, tem pessoas aqui sentadas que não tem tanta habilidade para ganhar vida, não tem tanta habilidade para ganhar peixe. E aí você não pode se comparar com aquele que tem o dom nato de ganhar almas. Porque de repente você é alguém que Deus levantou para consertar a rede. Tem pessoas, amados, que não ganham almas, só que elas têm uma habilidade de promover o bem, de promover a reconciliação, de promover a restauração. Ele consegue unir aqueles dois amigos que estão, sabe, bicados, que estão feridos. Então isso é corpo de Cristo. Isso é igreja. Nem todo mundo tem o mesmo dom, nem todo mundo tem a mesma habilidade. Embora Deus quer fazer de cada um de nós um pescador de almas, nós não podemos cair na armadilha das comparações, porque os nossos dons, as nossas habilidades são diferentes. Então tem pessoas que vão multiplicar mais e outras vão multiplicar menos, e nem tudo é por causa de pecado. Estou falando isso porque às vezes você pode, meu Deus, onde é que eu estou pecando? De repente tem alguém aqui que não está do jeito que gostaria, e você já começa a tentar achar pecado até debaixo da sola do pé. E às vezes não tem pecado nenhum. É só porque o propósito que Deus criou você é diferente do propósito que Deus criou o irmãozinho. Né? Então, saiba que cada um aqui é único. Cada um aqui é único. Amém, irmãos?